Então vamos lá, pessoal. Transformação isovolumétrica, isobárica e isotérmica, tá? Correção da última aula, vamos lá para 1. Sob pressão de 6 atm e a temperatura de menos 10 graus Celsius, um gás que ocupa um volume de 54 litros. Determine sob que pressão o gás ocupará o volume de 60 litros se ocorrer uma transformação isotérmica. Quando a gente fala de isotérmica, né, isso quer dizer que a temperatura, tá? Térmica de temperatura, elas são iguais, tanto na final quanto na inicial, né? Então, vamos pegar os valores que a gente tem aqui no problema, né? A pressão inicial, 6 atm, ó. Pressão 1. Uma temperatura de menos 10 graus Celsius. A gente não vai precisar da temperatura, já que é isotérmica, tá? Então, isso aqui a gente pode excluir. Com um volume de 54 litros. Então, isso aqui vai ser o volume inicial, ó, tá? Determine sob que pressão, então, está pedindo para determinar a pressão final, ó. P2 a gente não sabe. Parece o volume de 60 litros, ó. 60 litros vai ser o volume final, tá? Então, a gente tem que descobrir aqui a pressão final, né? Nessa transformação isotérmica. Transformação isotérmica, vamos excluir da fórmula a temperatura, né? Então, a fórmula vai ficar desse jeito aqui, ó. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Pressão 1, 6. Volume 1, volume inicial, né? 54. Pressão 2, eu não sei. Volume final, 60. 6 vezes 54, 324. Aí agora, né, é só pegar esse 60 do lado direito e passar dividindo aqui, né? 324 dividido para 60 deu 5,4, tá? Essa vai ser a pressão final. Vamos para 2. Calcule o volume, fora de centro aqui. Calcule o volume final de um gás que inicialmente ocupa um volume de 150 litros. Olha, isso aqui vai ser o volume inicial a 27 graus Celsius. Essa aqui é a temperatura inicial, ó, 27 graus Celsius. Quando ocorre uma transformação isobárica, tá? E essa temperatura se eleva a 527 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura final. Isobárica, né? A gente vai... a gente vai ter a mesma pressão, né? Tanto final quanto inicial. Então, a pressão aqui a gente não vai usar. Então, a gente tem o volume inicial, temperatura inicial. Volume final a gente quer descobrir. E a temperatura final é 527 graus Celsius. Lembrando que a gente tem que converter para Kelvin, né? Então, as duas temperaturas aqui a gente soma com 273 para converter para Kelvin. Converti aqui, vamos para a fórmula. Fórmula da transformação isobárica, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Substituir os valores, ó, V1 aqui, que é o volume inicial, temperatura inicial, 300 Kelvin. Volume final a gente quer descobrir, temperatura final, convertemos e achamos 800 Kelvin. Multiplique isso cruzado, né? 300 vezes V2, 300 V2. 150 vezes 800, 120 mil. 300 passou dividindo, né? Posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Vai ficar aqui 1.200 dividido para 3, 400 litros essa divisão, tá? Esse aqui foi o volume final dessa transformação isobárica. E vamos para a última agora. Calcule o volume final de um gás que inicialmente ocupa o volume de 12 litros, ó, volume inicial, a 0 graus Celsius, né? Temperatura inicial aqui, 0 graus Celsius. Quando ocorre uma transformação isobárica também, ó, igual ao número 2, e a sua temperatura se eleva a 1527 graus Celsius. Então, essa daqui vai ser a temperatura final, né? Coloquei aqui. E ele está pedindo para a gente determinar aqui, ó, o volume final, né? Então, o volume final, que é o V2, a gente quer descobrir. Convertir as duas temperaturas para o Kelvin, somando com 273, temos as duas temperaturas convertidas. E vamos para a fórmula aqui, ó. Volume inicial, 12. Temperatura inicial, 273 Kelvin, né? Volume final a gente quer descobrir, não sei. Temperatura final, aqui a gente tem 1.800 Kelvin. Substituir aqui, ó. Vamos multiplicar cruzado. 273 V2 é igual a 12 vezes 1.800, que vai dar 21.600, né? Isso aqui mesmo, tem um ponto aqui. 273 passa dividindo. Nessa divisão aqui,
Eu arredondei esse número, tá? 79,12 litros. Esse aqui foi o volume final dessa transformação isobárica.